Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar a respeito de um fator que é importante aqui para o nosso clima atmosférico da região 3D, que é o objeto em forma de um ponto luminoso, que é o nosso objeto lâmpada. É esse objeto que vai incidir a iluminação sobre o cenário, sobre os personagens e criar um clima bem diferenciado aqui quando utilizamos de forma positiva. Como se trata de um objeto, esse objeto ele pode ser adicionado clicando em ADD ou usando o Shift A. Vocês vão ver que eu tenho aqui algumas lâmpadas. A exemplo de Point, que é a lâmpada de ambiente, a lâmpada Sol, que simula o ambiente solar, Spot, que é aquela lâmpada direcionada, e a lâmpada Area, que é uma lâmpada mais para efeitos de estúdio. Por início aqui, o Blender coloca já uma lâmpada de Point para nós iniciarmos o nosso trabalho. Essa lâmpada, ela só vai ter os efeitos dela sendo vistos quando nós utilizamos o modo Rendered. Então precisamos mudar da Viewport sólida para o Rendered. E aqui vocês vão ver o efeito da lâmpada incidindo sobre o ambiente, o sombreamento e a intensidade de acordo com a posição em que ela está. Se eu selecionar qualquer um dos transformadores coloridos aqui, pressionando o botão esquerdo e arrastando, vocês vão ver, na medida que eu movimento a lâmpada, a depender da posição que ela esteja, ela vai fazer um efeito de sombreamento diferenciado no ambiente, criando aí a luminosidade. Vocês vão ver que quanto mais eu aproximo, eu consigo um efeito mais distante aqui da lâmpada. Notem que aqui embaixo vai surgir um pontinho, que esse pontinho é a especularidade do objeto lâmpada. O que é isso, Luciano? É a reflexão do ponto luminoso sobre a superfície, batendo na mesma e sendo expelida. Quanto mais distante, menos a reflectividade. Notem que quando nós selecionamos o objeto lâmpada, aqui nós temos um ícone que vai representar o ponto luminoso, e notem que a lâmpada aqui ativa é a lâmpada de ponto. Ela traz aqui algumas configurações necessárias para alterarmos algumas situações dela em relação ao cenário ambiente. Exemplo de color. Se eu clicar aqui, eu tenho como mudar a lâmpada para uma coloração verde, azul, lilás, laranja. Tá? Vou deixar aqui na lâmpada branca. Na opção Energy, eu tenho como aumentar a intensidade com que esse objeto luminoso irá incidir sobre os demais. Só que aqui nessa caixinha Energy, se eu for utilizar essas setinhas laterais para aumentar, eu só consigo chegar até o valor máximo de 10. Se eu clicar aqui dentro e digitar 30, eu consigo fazer uma intensidade maior do objeto lâmpada. Vamos voltar ao valor 10. Specular, pessoal. O specular é justamente esse ponto que aqui se encontra, como eu falei para vocês. Essa especularidade, quanto menor, mais ativa ela estará na reflexão da superfície. Quanto maior, mais espalhada ela vai estar. Vou utilizar aqui para ficar melhor. Eu tenho um efeito a depender aqui da quantidade que eu coloque da especularidade. Em raio, eu tenho como fazer com que o raio da lâmpada seja maior sobre a área que ela vai estar expondo aí a sua luminância. Aqui é menor. A opção Shadow, se eu clicar, eu consigo desabilitar as funcionalidades de sombreamento sobre o cenário. Clicando, eu tenho um sombreamento aqui habilitado. Se eu clicar nessa setinha esquerda, eu tenho as opções de alteração como esse sombreamento irá agir no cenário. Exemplo aqui de Softness. Softness eu dou a suavização com que esse sombreamento estará agindo aqui no processo. Veja que aqui é um sombreamento muito direto. Se eu aumentar esse Softness aqui, vocês vão ver que eu consigo dar uma suavidade no efeito do sombreamento. Contact Shadows, se eu selecionar, eu tenho como fazer a opção do sombreamento entre os objetos que estão fazendo o seu contato. Clicando, veja que aquelas bordinhas de baixo ali entre um e o outro diminuem na função funcionamento. Bem, pessoal, eu posso aqui simplesmente alterar essa lâmpada. Clicando em Sun, ela passa a agir como se fosse uma lâmpada de sol. Vou trazê-la um pouco mais para cima. Notem que eu tenho uma lâmpada mais intensa do que aquela lâmpada que eu tinha em relação à anterior. Então eu posso vir aqui, selecionar, mudar, e aqui eu posso, com a tecla R, rotacionar a direção
da lâmpada. Vou dar uma intensidade menor aqui para a gente poder ver o efeito, 3, por exemplo, do Sol interagindo aqui sobre o objeto. Então, com a tecla R, eu posso rotacionar a direção com que essa lâmpada irá incidir o seu sombreamento. A lâmpada Spot, ela é uma lâmpada como se fosse aquela lâmpada de palco. A gente pode simplesmente selecionar aqui e direcioná-la, pegando, fazendo como se dessemos intensidade a um determinado ponto aqui da nossa área. Para nós controlarmos o raio com que ela vai incidir o efeito, nós temos a opção aqui de configuração, que a gente aumenta ou diminui a intensidade desse raio dela. Tá? Em relação ao tamanho, eu posso aqui na opção Spot Shape, estou utilizando tamanho de 75 graus. Clicar o botão esquerdo, diminuir, para fazer com que o ponto seja focado em um determinado trecho aqui do ambiente. Se eu quiser misturar um pouco mais essa lâmpada, eu misturo. Se eu quiser que ela seja mais direta, eu diminuo até 0. Aqui é uma lâmpada mais misturada, tá vendo? Se fosse mais esfumaçada. A outra lâmpada que eu tenho é a lâmpada chamada lâmpada Area. Essa Area aqui é uma lâmpada que vai fazer uma luminosidade de estúdio. A depender do ponto que nós coloquemos ela aqui, ela vai dar um ambiente de estúdio aqui ao nosso cenário. Em relação à luminosidade, não quer dizer que a gente se utilize somente de uma lâmpada para isso. A gente pode adicionar outras lâmpadas, por exemplo, adicionar aqui uma lâmpada do tipo Point, e temos aqui duas lâmpadas incidindo no mesmo cenário. Como eu tenho uma lâmpada de ponto aqui, veja que eu estou utilizando uma lâmpada de estúdio e uma lâmpada de ponto. Como a lâmpada de ponto ela é mais intensa do que a de estúdio, o sombreamento que vai sobressair aqui é o da lâmpada de ponto. Então, se eu quiser anular o sombreamento da lâmpada de ponto, eu tenho a opção de vir aqui nas configurações de lâmpada, nessa lâmpada selecionada, clicar em Shadow para tirar o sombreamento dela aí do ambiente. Se eu quiser dar a ela uma coloração mais diferenciada, por exemplo, mais chegada ao verde, eu clico. Eu posso colocar quantas lâmpadas forem necessárias para eu poder utilizar os efeitos no meu cenário. Portanto, eu peço a vocês, peguem, adicione os objetos lâmpadas, experimentem cada um, mexendo nas suas configurações constantes aqui na opção de luminância e vão vendo aí os efeitos legais que cada lâmpada dessa irá proporcionar para a utilização de vocês aí nos projetos. Até o próximo tutorial.